Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A expectativa de que a crise hídrica não seja passageira vai exigir que a sociedade se adapte à nova realidade de escassez de água. A Câmara dos Deputados vem estudando propostas com soluções mais imediatas para minimizar problemas que já estão atingindo vários estados. O convidado desta edição do Palavra Aberta é o relator da Comissão Especial sobre a Crise Hídrica, é o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Ele também preside a Comissão de Desenvolvimento Urbano. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, a comissão já vem estudando ao longo de alguns anos, esse problema da crise hídrica. Queria que o senhor falasse para a gente qual o diagnóstico que vocês têm até agora. A comissão foi instalada em 2015, a partir de um requerimento de minha autoria. Eu tinha sido vice-governador no estado do Espírito Santo e, chegando à Câmara, eu já trazia a preocupação, como capixaba, com a crise hídrica vivida no meu estado, já no ano de 2014, e que se agravava para 2015. E percebendo todo o impacto a nível de Brasil, vi que a Câmara não tinha um espaço próprio organizado para debater esse tema que afligia a sociedade brasileira. O requerimento foi acolhido, a comissão foi organizada e eu fiz o pedido para estar relator neste trabalho que tem sido presidido pelo deputado Celso Pancera. Nós trabalhamos inicialmente com a ideia de verificar um diagnóstico sobre a situação. Então, inicialmente ouvimos cientistas de diversas áreas, de clima, solo, chuvas, gestão de águas, para compreender o que estava acontecendo com o país, nas regiões mais afetadas. E a nossa conclusão, em termos de diagnóstico, ela tende mais à opinião da maioria desses especialistas de que nós estamos vivendo, na verdade, não uma seca temporária, mas efeitos, talvez definitivos, das chamadas mudanças climáticas, que estão afetando o clima, regime de chuvas, disponibilidade de águas, e também os solos, que estão sendo afetados com toda essa ausência de água. Além disso, tem esses desastres ecológicos que têm ocorrido, Exatamente, eles vão agravando, toda a situação. Então, o diagnóstico aponta, Regina, para a necessidade de que o país passe a encarar esta pouca disponibilidade de água como uma nova realidade permanente. E, desta forma, tem que haver todo um replanejamento de ações no sentido de conviver com menos água disponível. Isso envolve uma nova cultura das pessoas, envolve investimentos do poder público nas suas diversas esferas, com focos diferenciados para, por exemplo, reservar água, melhorar a distribuição, eficiência, esse tipo de coisa. E envolve pensar um futuro de um país grande, que tem muita água doce em relação ao mundo, mas essa água está concentrada justamente em regiões onde há pouca presença populacional, pouca densidade demográfica. A região norte do país, ela retém esse grande volume de água, que é significativo em relação à água doce de todo o mundo. Mas onde está boa parte da população, não tem água disponível, que justamente ao longo do litoral brasileiro, onde estão as grandes cidades e os grandes centros urbanos, na questão da disponibilidade de água para abastecimento humano. Que medidas assim imediatas poderiam começar a ser tomadas? Olha, a comissão, então, a partir desse diagnóstico, começou a investigar diversas áreas ligadas com o problema da crise hídrica. Nós verificamos, por exemplo, que um elemento significativo é a agricultura, porque para se produzir alimentos há grande necessidade de água. E cada vez mais a nossa agricultura em todo o país tem sido uma agricultura irrigada, fortemente irrigada. Água potável, Consumindo água que é uma água boa para consumo humano e consumindo de forma
desregrada, né? Sem um aproveitamento eficiente. Nós verificamos que existem tecnologias já disponíveis no mundo, como em Israel, cuja representação aqui da Embaixada de Israel no Brasil nos disponibilizou um especialista que veio de Israel, fez uma apresentação aqui na comissão, demonstrando como que Israel, com pouquíssima água disponível, e é muito menos do que o Brasil tem à disposição, mesmo com a crise de hoje, eles sobrevivem e são grandes produtores de alimentos para o mundo, usando tecnologia, com pouco uso de pouca quantidade de água para as plantas, uso de plantas resistentes, né, a esse ambiente árido e que necessitam de pouca água, melhorando tecnologicamente as plantas também, e fazendo todo esse manejo de forma eficiente. Aqui no Brasil nós temos equipamentos obsoletos de irrigação que desperdiçam grande quantidade de água. Nós temos ainda os chamados canhões, né, que disparam água e irrigam muitas vezes as estradas, né, e de forma que a agricultura precisa ser repensada. O caminho é incorporar tecnologia à irrigação e controle, porque também há produtores que usam em larga escala uma quantidade de água e deixam os produtores, né, na parte seguinte do corpo hídrico completamente sem água. Então há que haver um controle e há que haver uma disponibilidade do governo de incentivos para que os agricultores substituam os equipamentos obsoletos por equipamentos mais modernos, inclusive com financiamentos especiais, porque isso se reverterá em benefício para a sociedade e para a produção agrícola, por exemplo. Então, no caso da agricultura, é isso. E a indústria também precisa ter umas regras mais rigorosas, porque ainda hoje há poluição de rios, né, com a produção industrial, né? No caso da indústria, nós estudamos também, que é uma outra forte demanda, e verificamos que o reuso de água na planta industrial tem que ser uma obrigação muito forte da legislação brasileira e muito cobrada, porque existe tecnologia para que a mesma quantidade de água ingressada numa planta, ela seja, ao final do processamento, tratada ali mesmo na planta e retorna fazendo circular, né, a mesma água ali e não a desperdiçar, evitando inclusive assim que se contamine os corpos hídricos. E que a indústria passe a usar a própria água de reuso, que nós temos que associar o tratamento de esgoto, né, das grandes cidades, disponibilizando água de reuso, que as indústrias sejam obrigadas a utilizar esta água e não a água de consumo humano. E nós temos assim plantas industriais que consomem enorme quantidade de água boa para consumo humano, enquanto que nós temos grande quantidade de água que são tratados, né, pelos equipamentos de tratamento de esgoto e que são lançados no mar ou lançados em rios e deveriam ser utilizados. Então, uma planta industrial precisa isso. Só tem projetos também apresentados nessa área, né? Poderia dizer alguns deles, por exemplo? A partir desse estudo, eu acabei focando os projetos de lei que propus à Câmara em consequência desta questão da crise hídrica. Eu, preocupado com a questão dos alimentos, eu propus o PL 3070, que estabelece uma legislação para uma área que tem um vácuo no ordenamento jurídico brasileiro, que é a questão do desperdício de alimentos. Não existe legislação no Brasil tratando do problema do desperdício de alimentos. Esse projeto é um projeto extenso, foi bastante estudado aqui na casa, verificamos experiências exitosas no mundo inteiro, ele está tramitando, já passou em 2 comissões importantes, está na Comissão de Justiça, aguardando um parecer, né, de um relator já designado, e eu espero que dentro de poucos meses ele possa ir a plenário, inaugurando assim uma legislação própria para evitar ou combater o desperdício de alimentos, evitando que os alimentos sejam encaminhados para o lixo. Por quê? Junto com aqueles alimentos que são desperdiçados, além de fazerem falta, né, os alimentos podem ser consumidos, há muita água que é desperdiçada ali. Eu também apresentei projetos incentivando que as construções no Brasil passem a buscar
incorporar no seu padrão arquitetônico, né, reaproveitamento de água da chuva, uso de iluminação inteligente, natural, né, e diversas outras situações, energias renováveis para aproveitar essa questão da água e assim diversos outros projetos que nós apresentamos nesta linha. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Vamos continuar agora trabalhando esse tema lá na Comissão de Desenvolvimento Urbano, porque a água é uma necessidade de grandes populações que habitam as cidades. Eu conversei sobre os trabalhos da Comissão Especial da Crise Hídrica com o relator do colegiado, que é o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Assista esta e também as outras edições em nosso site, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.